curso, ele se chama, então, As Costuras da Casa, Habitando Memórias, Compondo Territórios. Você quer contar, olha, um pouquinho como que foi o impulso de nascer esse curso? Bom, Porque foi muito especial e tem muito a ver com a defesa de hoje, né? sim, e com esse lugar dos afetos, né? O espaço, né? O olhar que a pós-graduação de artes manuais para a educação traz do espaço da casa é um lugar de produção de potência, né? E, e ela e ao longo da pós a gente vai tensionando, né? Trazendo tudo não, ou trazendo o que a gente vai encontrando nesse espaço, no caminhar por esse espaço. E, e aí, desde então, eu venho recolhendo algumas questões. O meu espaço atualmente é o da costura, dentro das técnicas, e aí Gabriela também é uma apaixonada pelo estudo da casa, um estudo complexo. E então nós, ao ler o trabalho da Viviane, e por isso a gente se coloca em movimento, se atravessa, eu falei, não, a gente precisa colocar isso. E aí a Gabi e eu estamos propondo esse curso livre em que vamos abordar essas questões da casa, da memória e da costura, que é o lugar que eu estou habitando, que eu escolhi para habitar nesse território aí da casa. O trabalho da Vivi foi mesmo muito impactante, né? A gente recebeu e logo que eu fiz a leitura, assim, a gente já vinha conversando sobre a possibilidade de fazer esse curso. A Olivia já estava com essa ideia, né, guardando referências e possibilidades do que esse curso poderia ser. E aí, quando a gente recebeu esse trabalho da Vivi e lê esse trabalho tão forte, foi realmente um impulso, assim, de não, vamos fazer, é agora. Então, a gente tem muito a agradecer a Vivi também por essa inspiração. E a Nina, né, que dá esse impulso primeiro, né, dentro lá das pós-graduações de artes manuais, né, e um especial nosso do Artes Manuais para a Educação, né? Bem, Uhum. vou começar então, vou falar um pouquinho, falar um pouco sobre esse lugar da casa e esse lugar da memória, que são pontos centrais, né, nesse curso que a gente está criando. Então, assim, falar de casa, para mim, é sempre um assunto muito complexo. Esse é um tema que a gente já abordou para quem acompanha os grupos de estudo do ativismo delicado. Eu participo do Artes Manuais e Gênero, e a casa já passou por lá, já foi um tema, e é um tema muito difícil de falar, porque ele é um tema muito complexo, e eu sinto uma proximidade de falar da casa da mesma dificuldade de falar de corpos, que é uma coisa tão individual, é um assunto muito sensível, é um assunto muito complexo, que tem muitas nuances. Então, eu acho que para mim é muito importante, enquanto estou falando de casa, apesar de eu não estar falando somente da minha casa, mas marcar esse lugar de onde a minha fala vem, né? Então, eu, enquanto uma mulher branca, cisgênera, burguesa, essas são as marcas que estão presentes na minha fala. Eu acho importante marcar isso. E, além da complexidade do tema da casa em si, ela pode abordar muitos temas nela mesma, né? Então, a gente aqui, dentro do espaço das artes manuais, a gente está tentando buscar um espaço da casa que é o espaço mais invisibilizado. Então, são os espaços da casa que abrigam o trabalho reprodutivo, a cozinha, a lavanderia, e um espaço que, ainda por cima, muitas vezes sequer existe concretamente, que é o espaço das artes manuais, o espaço da costura, o espaço do bordado, do tricô, do crochê. Então, as artes manuais, elas estão muito relacionadas a esse lugar do improdutivo, né? É um trabalho que
que ele acontece e se repete infinitas vezes, por gerações, é um trabalho que nunca tem fim. Então, é a comida que precisa ser feita todos os dias, são as roupas que precisam ser costuradas, lavadas, remendadas de novo, de novo, de novo e de novo. A casa também, além de abrigar esse trabalho da vida, a casa abriga as memórias. Então, as memórias, não qualquer memória, uma memória do campo sutil, as memórias de um gesto, as memórias de um cheiro, de uma vida que deixa marca, sejam elas marcas boas ou ruins. Então, todos nós carregamos as memórias que estão atreladas à casa, independente de que casa seja essa. Tem uma citação do Bachelard que ele diz assim: antes de ser atirado ao mundo, o ser é colocado no berço da casa. A Bell Hooks, que também faz parte das nossas referências do curso, ela ilustra muito bem esse lugar da memória da casa enquanto resistência. Então, ela contando as histórias da infância dela, contando da casa de sua avó, que era um lugar onde ela se sentia segura, protegida, mesmo essa casa estando ambientada num mundo completamente racista, mesmo que esse mundo tivesse logo afora, ao atravessar o portãozinho do quintal, mas aquele lugar, aquele espaço da casa era um lugar de proteção, era um lugar de resistência. Então, ela fala desse conhecimento que é intuitivo das suas ancestrais, que é de fazer do lugar da casa um espaço de resistência e um espaço de libertação de uma realidade social opressora. E embora essas mulheres, e é engraçado que ela conta que, do ponto de vista dela, do olhar dela enquanto criança, ela enxergava as mulheres como donas das casas. Ela conta, né? Ela fala que o avô dela morava nessa casa e muito provavelmente era o avô que era dono da casa. Mas ela, enquanto criança, via as mulheres enquanto donas, porque eram as mulheres que estavam nesse espaço, eram as mulheres que comandavam esse espaço da casa. E ela fala assim, que mesmo que essas mulheres não tivessem consciência disso, elas estavam articulando os princípios teóricos da decolonização. Né? Então, para mim, esse é o poder de uma memória e o poder de uma casa. E agora, eu acho que a gente pode até colocar do lado da Bell Hooks, do lado da Maria Carolina de Jesus, Viviane Cruz, com esse trabalho tão potente, falando sobre a memória e sobre casa. A Olivia vai falar um pouquinho sobre as memórias. Então, as memórias, então, elas habitam, elas são da ordem do espaço, né? E isso o Bachelard traz para a gente, porque é no espaço e através dele que a gente encontra essas lembranças, né? E aí eu vou convidar vocês, enquanto eu vou trazendo algumas memórias minhas com a costura, eu vou falar, vou mostrar a costura, eu vou mostrar o ponto atrás. Ponto atrás, para mim, é um ponto de cadência, é um ponto de ritmo. E na costura à mão, ele é um ponto usado para unir as partes do tecido. Então, aqui eu vou unir memórias da minha avó materna e a minha avó paterna. E é um ponto que eu busco relacionar ao tempo. Porque o ponto atrás, e aí eu vou abaixar a câmera, vou pedir licença, para vocês irem acompanhando a caminhada do ponto atrás, mais pertinho. É aquela caminhada pelo tecido em que o passo é dado atrás, a agulha passa por baixo do tecido e sai na frente. Então, eu tenho esse movimento de aí atrás, sair na frente, e atrás, sair à frente. E nesse espaço, e nesse movimento, nessa cadência, a gente encontra no ponto atrás uma relação com o tempo, de passado e futuro.
eu encontro, né? Não sei se a gente encontra, mas nele eu encontro isso. Então, eu vou encontrando aqui a minha avó paterna, que é a avó que era costureira de profissão. Era a avó que não me apresentou a máquina de costura, que tinha ali no quarto de costura dela o trabalho, a profissão, e que não era permitido, por isso, que a gente habitasse, que a gente entrasse, que a gente mexesse, tocasse, talvez pelo cansaço, pelo excesso de cuidado e zelo, pela necessidade de organização. Eu trago a minha avó materna, que de profissão era tecelã. Tecelã, mas que, como muitas mulheres, em uma época, sempre tinha em casa, né, uma máquina de costura, porque costurar a roupa para a família era muito presente e uma das funções desse cuidado com o outro, nesse serviço, nesse trabalho de cuidado. Então, essa foi a avó que a gente podia. Eu tenho uma irmã, então falo a gente porque éramos nós duas, que ali passava o tempo a costurar as roupas das bonecas, a costurar brinquedos e a adentrar nesse mundo da costura. Mas acontece que, diferente da minha irmã, eu não conseguia pedalar a máquina. Ela sempre andava para trás, ao contrário. Então, quem costurava a máquina era minha irmã. E me sobrava a costura à mão, o cortar e o criar as roupas das bonecas. E aí, a gente queria trazer um pouco mais desse espaço da casa, que a Gabriela, então, vai falar. Bem, como eu falei, a casa é um espaço muito complexo para mim. E eu enxergo uma potência muito grande nessa casa enquanto esse espaço que abriga a vida e não necessariamente, mas tem a potência de ser, tem a potência de ter tudo aquilo que é necessário para se manter a vida, né? Então, a casa, ela consegue circunscrever a vida, né? Então, para mim, é muito forte e é muito difícil não atrelar esse pensamento da casa enquanto esse circunscrever da vida com a natureza. Mesmo que eu viva em uma casa em São Paulo, muito longe da natureza, eu ainda assim percebo a natureza em tudo dentro da minha casa. E eu não estou falando somente em termos materiais, mas sim em termos materiais, mas também dessa casa natureza enquanto uma vida própria, enquanto um ser vivo com quem a gente está em constante troca. E aí, se a gente tem essa casa, que é, ou pode ser, o espaço que abriga a vida, por que tudo que acontece dentro da casa é desvalorizado? Por que a gente tem um desejo de superar o trabalho doméstico? Por que a vida é desvalorizada? Então, por que manter a vida é menos? Tem algumas respostas para essas perguntas, outras talvez não. Hoje eu quero trazer só o incômodo delas. E mais alguns incômodos. Se a casa fosse colocada no centro da vida, como a vida é colocada no centro da casa, será que a gente viveria em apartamentos?
Será que a gente viveria nas kitnets, como contou a Vivi, com uma única janela que aponta para o muro do vizinho? Se a vida fosse colocada no centro da vida, será que tudo isso que a gente vive, será que isso tem sentido? Esses são os incômodos que eu quero trazer hoje, sem muitas respostas. Mais um convite para chamar vocês para vir pensar juntos sobre isso. E também pensar a casa enquanto têxtil, né? A casa carrega o têxtil dentro dela, e o têxtil carrega a casa também, né? Uma cama, uma almofada, uma roupa, uma manta, uma rede. Então, a Olivia vai trazer um outro ponto para vocês, para mostrar, falar um pouco dessa casa. Antes de mostrar o ponto, eu queria trazer que, bom, junto, né, ao trazer o ponto, eu vou trazer o ponto agora caseado, que é o ponto que é muito usado para fazer o contorno de um tecido, juntamente com o chuleado, mas hoje eu escolhi o caseado, para que o tecido não desfie, por exemplo, né? Depois que a gente une os tecidos, a gente precisa dar esse acabamento para que nas lavagens ele não desfie. E o ponto caseado, e aí talvez por coincidência, ou talvez nem tanto, é o ponto que dá esse contorno. E o Bachelard traz para a gente, né, que a casa, na vida do homem, ela tem o papel de manter esse homem, do homem, da mulher, né, da humanidade, tem esse lugar de manter ele dentro ele afasta o homem das contingências, e ele vai manter, se ele não tivesse a casa, ele seria um ser disperso. Então, esse ponto vai trazer para mim, ou para a gente pensar e refletir juntas sobre esse lugar do contorno que a casa dá, desse lugar de segurança, né, que pode dar, nem sempre ela dá, e são dessas tensões que a gente está querendo conversar e falar. E aí, trazendo o ponto caseado, eu vou trazer um pouco as memórias de minhas casas, que na verdade é uma proposta que eu vou trazer minha, que eu ainda não olhei de mais perto, mas que as minhas casas, hoje, dos meus 41 anos, foram 26 casas. Casas, desde a primeira casa, que foi a casa onde minha avó morava, casa de tentativas de idas e vindas, porque nesse momento, ainda na infância, foram momentos de muitas mudanças, de necessidade de encontrar o lugar seguro, o lugar. E aí depois, mais à frente, na infância, foram casas que foram mudando, porque eu mudei de cidade para acompanhar o trabalho do meu pai. E eu tenho uma memória muito forte, que por sempre morar numa casa que não era minha, essa casa eu sempre escutava que não pode pendurar nada na parede, porque a gente vai embora. E aí, hoje eu me encontro numa casa que é minha, mas que essa casa ainda não, eu não consigo habitar as paredes dela. Então, esse mesmo sentimento não esse mesmo sentimento, mas esse lugar de que a casa também é uma passagem,
É um lugar que a casa ocupa na minha memória. Eu sempre acho que virão novas casas. Bom, então, pode falar. Lá no YouTube tem um comentário, o Wagner Carvalheiro está muito ansioso pelo curso, já está inscrito. Obrigada, bom, vai ser um prazer. E tem um comentário da Carla Santori, nossa professora, falando assim, Olivia: estou aqui a bordar na sala da minha casa, enquanto ouvia a Olivia, e o ponto atrás me inspirou a mudar de cor. Parei para escolher qual seria essa cor, olho à frente e encontro uma flor laranja. Um tom bem delicado. Minha avó bordadeira adorava usar esse tom. Memórias que há muito não habitava. Gratidão. Ai, saudade, Carla. Um beijo. Uma alegria ter você aqui acompanhando a gente, viu? A Carla é professora, né? Também, lá da foi minha professora, né? Ainda continuo aprendendo sempre com ela. E ela é professora lá das artes manuais, no currículo, né? Dos trabalhos manuais. Então, aí fica o convite de um gostinho, né? Desse percurso que eu e a Gabriela estamos preparando para esse curso livre, e que é o curso que também está totalmente ligado, né, à nossa pós-graduação de artes manuais para educação, porque é lá no espaço da casa que a gente reflete sobre as artes manuais e o tornar-se, porque essa educação, né, do artes manuais para a educação, é a educação de si mesma, é essa autoeducação, é o tornar-se o que se é, né? Bom, você quer falar os dados técnicos, Gabi, que você é a melhor nessa dupla. Bom, gente, fica o convite para vocês virem. Esse curso vai ter poucas vagas, então a gente vai ter a possibilidade de uma troca muito próxima. Então a gente quer ouvir e quer que vocês sejam afetados por essas memórias também, e a gente quer trocar sobre isso com vocês, sobre esse lugar da casa. A proposta, né, é dessa pesquisa junto, né? Sim. Que é a mesma da pós-graduação de artes manuais, que não é esse espaço da prateleira, né? Que é, né, um consumo de informação. Não, é o fazer, assim como a Vivi mostrou hoje para a gente tão lindamente. Né? Está dentro da pesquisa. Pode continuar. Eu vou ler a ementa do curso para vocês. Neste curso, vamos abordar as reflexões acerca da costura e da casa, um recorte dentro do território de pesquisa das artes manuais. Propomos fazer a casa enquanto se pensa a costura, habitando esse espaço de memórias, afetos e composição de subjetivações. E pensar a casa enquanto se faz a costura, habitando o tensionamento desse território entre sua potência e sua desvalorização. Traremos a costura à mão, o cesto de costura e o patchwork, junto a alguns autores de nossas referências na pós-graduação Artes Manuais para a Educação, como Silvia Federici, Bell Hooks, Vana Carneiro de Carvalho, Deleuze Guattari e Gaston Bachelard. Então, o curso vai começar em outubro. Os encontros são 8, 15 e 22 de outubro, que são sextas-feiras. Vai ser das 10 às 12. Os encontros vão ser pelo Zoom. E se você não puder... pelo Simpla. Isso, as inscrições são pelo Simpla, já está aberto. Você encontra acesso ao Simpla pelas nossas páginas, Instagram, Facebook, site. Pode entrar em contato direto com a gente para pedir que a gente te manda o link. Na descrição do vídeo. Está na descrição do vídeo também. Se inscrevam no canal, não esqueçam, para apoiar a nossa produção de conteúdo. E é isso. Fica o convite, espero que vocês venham, vai ser muito especial.